Muy buenas tardes, Muito boa tarde, amigos amigos e irmãos presentes e radiovintes. É para mim um privilégio e bênção estar com vocês nesta ocasião, reunido para essa atividade onde esperamos as bênçãos de Deus e esperamos que Deus nos fale diretamente à nossa alma e nos ensine Sua palavra como Ele prometeu. Para essa ocasião, temos o tema Libertados pela Palavra de Deus, para o qual quero ler umas escrituras proféticas, as quais se encontram em Isaías capítulo 59 e versículos 19 em diante, onde diz: Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Pois o inimigo virá como um rio, que o Espírito do Senhor levantará a bandeira. O Redentor virá a Sião. E aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este será meu pacto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca de teus filhos, nem da boca dos seus descendentes, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. E São Paulo, fazendo referência a essa passagem profética, que é uma passagem profética messiânica, a qual fala da segunda vinda de Cristo, diz São Paulo, em Romanos capítulo 11, versículos 25 ao 29, Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, ou seja, até que tenha vindo a Cristo, até o último, dos seus escolhidos até o último, dos membros da Igreja de Jesus Cristo dentre os gentios. E continua dizendo, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Este será meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Agora vejam aqui como o que disse o profeta Isaías lá, São Paulo explica para ser cumprido neste tempo final. Nosso tema é Libertados pela Palavra de Deus. Podem sentar, quero ter a bondade. Deus falando por meio do profeta Isaías e por meio de São Paulo nos fala que o libertador virá a Sião, e de Sião, diz, de Sião virá o libertador, que desviará de Jacó as impiedades. Agora vejam como o libertador estará em Sião, e Sião é a igreja do Senhor Jesus Cristo, pois São Paulo, em sua carta aos Gálatas e também em sua carta aos Hebreus, nos fala de Sião. Por exemplo, aqui, em Hebreus capítulo 12, versículo 22 em diante, diz: Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos
nos céus, tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Jesus, o mediador de um novo pacto, e o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Agora vejam como Sião representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde o libertador estará manifestado no último dia para a grande liberação de todos os filhos e filhas de Deus, do qual também o apóstolo São Paulo falou no capítulo 8 de sua carta aos Romanos, quando disse: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo, que é a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos, e a transformação de nós, os que vivemos, dos nossos corpos, onde seremos transformados e teremos um corpo imortal, incorruptível, eterno e glorificado como o do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esta é uma promessa para todos os crentes em Jesus Cristo que receberam Cristo como seu Salvador, lavaram os seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo e, consequentemente, nasceram de novo, nasceram no reino de Deus e, consequentemente, têm a promessa para, no último dia, receber um corpo eterno e glorificado igual ao do Senhor Jesus Cristo. Não importa que a pessoa fisicamente tenha morrido, Cristo o ressuscitará no último dia. Disso falou Cristo no capítulo 11 de São João, quando foi ressuscitar Lázaro, falando com Maria e com Marta. Aqui temos a conversa de Marta com Jesus. No capítulo 11, versículo 21 em diante, diz: disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas ainda agora sei que tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta: eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Disse ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Agora vejam como Cristo aqui se apresenta como a ressurreição e a vida, e diz a Marta que seu irmão Lázaro, o qual tinha morrido e já levava 4 dias de morto e estava enterrado ali em uma cova, agora Cristo diz que vai ressuscitar, que o vai ressuscitar, e Maria e Marta tinham conhecimento de que viria uma ressurreição e que seria para o último dia. E por quê? Elas sabiam que a ressurreição seria para o último dia? Porque Jesus o tinha ensinado no capítulo 6 de São João, versículo 39 ao 40 de Jesus. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum, de todos os que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando ressuscitará os crentes nele que partiram no último dia.
Essa é uma promessa para os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo, que o receberam como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. Portanto, ressuscitarão na primeira ressurreição. E essa ressurreição é para a vida eterna, com um corpo eterno e glorificado como o corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E é para o último dia. E agora, qual é o último dia? Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. De 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. E isto é algo que não podemos ignorar, diz o apóstolo São Pedro, pois se ignoramos esta verdade, então não poderemos entender o que são os últimos dias e o que é o último dia. Mas, ó amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Disso também deu testemunho o profeta Moisés no Salmo 90, e versículo 4. E agora, um dia diante do Senhor é 1000 anos para os seres humanos. Por isso é que São Paulo e São Pedro, falando no tempo em que eles viveram, e falando do tempo em que Jesus teve seu ministério, diz eles que eram os últimos dias. E já transcorreram 2000 anos. E como pode ser que aqueles eram os últimos dias? E já passaram 2000 anos? Vejam vocês. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2, diz São Paulo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez o universo. Quando diz que Deus falou por meio do seu Filho nos últimos dias? Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio e, consequentemente, começaram os últimos dias diante de Deus, que para os seres humanos são os últimos milênios. Vem o simples, que é a palavra profética quando nos fala dos últimos dias. São os últimos dias diante de Deus, que para os seres humanos são os últimos milênios. E quais são os últimos milênios diante de Deus ou diante dos seres humanos? São o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começaram os últimos dias. Por que começou o 5º milênio? E no primeiro terço do 5º milênio, Jesus teve seu ministério. E agora, o calendário está atrasado. Se o deixarmos como está, pois, vejam, faltam somente 2 anos e meio para terminar o segundo dos últimos dias, ou seja, o milênio número 6. Faltam somente 2 anos. E depois começará o milênio, o último dia número 3, ou seja, o último milênio, que é o último dia diante de Deus, o qual é o 7º milênio. E agora, vejam vocês como, isto é, se deixarmos o calendário como está, faltam somente 2 anos e meio para terminar o 6º milênio, que é o segundo dos últimos milênios. E depois começará o terceiro dos últimos milênios, que é o 7º milênio destes milênios de Adão até aqui. E agora, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, pois já estamos no 7º milênio. E bem dentro do 7º milênio estamos do 7º milênio do ano 25 ao ano 30 do 7º milênio, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Na primeira vinda de Cristo, ele teve seu ministério do ano 26 ao ano 29
do quinto milênio. E agora nos encontramos em um tempo paralelo, em um novo milênio, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Mas se não acrescentamos os anos de atraso que tem, pois somente faltam 2 anos e meio. Faltam 5 meses, mais ou menos, deste ano, 1998. Faltam 12 meses, ou seja, um ano, do ano 1999 e 12 meses, ou um ano do ano 2000. E depois se entra ao ano 2001, que é o primeiro ano do sétimo milênio e primeiro ano do século 21. Agora vejam vocês, o sétimo milênio é o último dia diante de Deus, onde o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, será completada e os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados, pois ele disse que no último dia ele ressuscitará os crentes nele que morreram fisicamente e eu o ressuscitarei no último dia, ou seja, no sétimo milênio. Agora, não disse em que ano do sétimo milênio. E agora, a transformação de nós os que vivemos é também para o último dia, para o sétimo milênio, porque a nossa transformação ocorre depois que os mortos em Cristo tiverem ressuscitado. E agora, conscientes dessa realidade, temos que compreender que a ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação de nós, os que vivemos, é a obra de liberação que Jesus Cristo fará para os que morreram, os libertará da morte física, ressuscitando-os em um corpo eterno e glorificado, e nós, os que vivemos, nos transformará e nos libertará assim do mortal, o corruptível e o temporário. Nos libertará deste corpo, nos transformando e nos colocando em um corpo eterno e glorificado. Desta liberação é da qual falou São Paulo quando disse que toda a criação geme e está com dores de parto, esperando o quê? A liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, onde tínhamos lido aí, nos diz, porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus em corpos eternos e glorificados e iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque assim como Deus libertou o povo hebreu do Egito e da escravidão ali no Egito e os levou a uma terra prometida, agora, vejam vocês, Cristo, para este tempo final, libertará todos os seus escolhidos, todos os que creram nele. Se morreram, os ressuscitará em corpos eternos, e se estivermos vivos quando a ressurreição ocorrer, então seremos transformados, e assim, esta liberação gloriosa, esta manifestação gloriosa dos filhos de Deus em corpos eternos, terá se cumprido neste tempo final. Ainda não fomos transformados, e ainda os mortos em Cristo não ressuscitaram. Por quê? Porque isso ocorre quando tiver entrado até o último dos escolhidos de Deus no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Quando tiver entrado a plenitude dos gentios, então os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E estaremos vivendo nesse corpo eterno, e estaremos aqui na terra por 30 ou 40 dias, e aí se revelará Deus, o libertador. Quem nos libertará se revelará ao povo hebreu, e então todo Israel será salvo.
E depois iremos daqui à ceia das bodas do Cordeiro, ao céu, à casa do nosso Pai Celestial, para estar ali por 3 anos e meio, nessa grande festa celestial, onde Cristo estará distribuindo os galardões por todos os trabalhos que efetuamos em seu reino, em sua obra, no tempo que nos correspondeu viver, como também aos que viveram em eras passadas. Ou seja, que essa grande festa é para recompensar cada um conforme a obra que realizou cada pessoa. Cristo disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 12: Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Haverá uma recompensa para cada pessoa, cada crente em Cristo, pelos trabalhos que realizou na obra de Cristo. Em Apocalipse capítulo 19, versículos 7 ao 10 diz: Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e já sua noiva se aprontou. A sua esposa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Todas as pessoas que são chamadas à ceia das bodas do Cordeiro são bem-aventuradas, porque serão transformadas se estão vivas e serão levadas em corpos eternos por Cristo, à ceia das bodas do Cordeiro. E os mortos em Cristo que partiram serão ressuscitados em corpos eternos e também serão levados à ceia das bodas do Cordeiro, ao céu, à casa do nosso Pai Celestial. Agora podemos ver como será que seremos libertados pela palavra de Deus. Agora vejamos como Cristo nos diz. Ele nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele disse que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Sendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, como diz São João, capítulo 14, versículo 6. E quero ler diretamente. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sendo que Ele é a verdade, vejamos então o que Ele nos diz no capítulo 8 de São João e versículo 32. Diz Jesus: Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outras versões diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que liberta é o caminho e é a vida. É o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre os seres humanos no meio do povo hebreu. Em São João capítulo 1, versículo 1 em diante diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, ou seja, João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, ou seja, João Batista não era luz, mas para testificar da luz. Veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu.
Veio para o que era seu, mas os seus, ou seja, o povo hebreu e os seus, não o receberam. Mas a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por quê? Porque recebem o Espírito de Cristo e se efetua neles o novo nascimento e nascem como filhos e filhas de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora podemos ver que o Verbo que estava com Deus e era Deus e criou todas as coisas, agora se fez carne e habitou no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus de Nazaré. Aí temos o Verbo que estava com Deus, ou seja, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, quem apareceu a Moisés naquela árvore, naquela sarça, e disse: Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. O anjo do Senhor, o anjo do pacto, vejam vocês, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O anjo do pacto é o mesmo Deus em seu corpo teofânico da sexta dimensão, chamado também o Verbo de Deus. E o Verbo que estava com Deus e era Deus. E agora, este Verbo que estava com Deus e era Deus, criou todas as coisas. Por Ele foram feitas todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é quem, no princípio, criou os céus e a terra. Diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E agora, vejam vocês como veio em carne humana, naquele véu de carne chamado Jesus. Por isso, quando o profeta Malaquias fala da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, e anuncia que virá um mensageiro preparando o caminho, qual foi João Batista, diz o profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 1. Vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Esse foi João Batista. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem viria? O Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O anjo do Senhor, o anjo do pacto, viria a ele, é ao qual João Batista estaria preparando o caminho. E preparou o caminho ao anjo do Senhor, o anjo do pacto, o qual viria em carne humana, e quando viu, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não o conhecia, mas quem me mandou batizar me disse: sobre aquele que tu vires o Espírito Santo descer em forma de pomba e permanecer sobre ele, esse é ele. E eu vi. E como o viu descer sobre Jesus, o Espírito Santo em forma de pomba, quando o batizou, deu testemunho de que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era nada menos que a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, vindo em carne humana, em um homem chamado Jesus de Nazaré. E ali estava o libertador, quem libertou o povo hebreu lá no Egito e os guiou à terra prometida. Ali estava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, feito homem, feito carne no meio do povo hebreu. Ali estava o Eu Sou, quem se revelou a Moisés, e quando Moisés perguntou qual era seu nome, ele disse que era Eu Sou. O Eu Sou. Ali, revelado a Moisés, é o Jesus Cristo do Novo Testamento. Por isso vocês encontram em diferentes ocasiões que Jesus Cristo usa muito Eu Sou. Antes que Abraão nascesse, Eu Sou. E também, quando ele falou da luz do mundo, ele disse: Eu sou a luz do mundo. O encontramos usando
o eu sou, porque ali estava o eu sou, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, velado em um corpo de carne humana e revelado através desse corpo de carne humana. O profeta Isaías tinha dito que Deus viria no meio do povo hebreu quando profetizou no capítulo 7, versículo 14 do seu livro, do livro de Isaías, onde diz: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Era Deus com os seres humanos no meio do povo hebreu, visitando a raça humana, para realizar a liberação do ser humano. E quando Ele tomou nossos pecados e morreu na cruz do Calvário, ali nos libertou. E depois ressuscitou, subiu ao céu e depois derramou seu Espírito Santo sobre 120 pessoas que estavam no aposento alto, as quais nasceram ali de novo. Porque para entrar no reino de Deus, Cristo disse que era necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Os discípulos de Jesus Cristo não tinham nascido de novo até o dia de Pentecoste, onde veio o Espírito Santo sobre os crentes em Jesus Cristo, 120 que estavam reunidos ali esperando o Espírito Santo, e ali nasceram de novo 120 pessoas, e assim nasceu a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E do dia de Pentecostes para cá são milhões de seres humanos que creram em Cristo como nosso Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo e nasceram de novo. Nasceram no reino de Deus. E para este tempo final estão na terra vivendo os que creriam em Jesus Cristo como nosso Salvador, lavariam seus pecados no sangue de Cristo e receberiam seu Espírito Santo para, assim, Cristo completar o número do seu corpo místico de crentes e depois ressuscitar todos os crentes do passado que morreram e transformar os crentes nele que vivem, que receberam o Espírito Santo, ou seja, que têm azeite em suas lâmpadas, como foi mostrado na parábola das 10 virgens. Foram as 10 virgens prudentes as que, na vinda do esposo, o receberam e entraram com ele às bodas. E são as virgens prudentes dos crentes em Cristo como nosso Salvador, os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus, os quais neste tempo final são chamados e juntados, os quais neste tempo final recebem a vinda de Cristo, a vinda do anjo do Senhor, do anjo do pacto, neste tempo final, e entram com ele às bodas. E depois se fechará a porta para os escolhidos, as virgens prudentes, irem à ceia das bodas do Cordeiro no céu. E o resto fica aqui na terra para passar pela grande tribulação, onde os juízos divinos serão derramados sobre a raça humana. Mas vejam vocês, o libertador, que é o anjo do pacto, o anjo do Senhor no Antigo Testamento, o qual no Novo Testamento é nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual o encontramos de etapa em etapa, de era em era, em Espírito Santo, realizando sua obra correspondente a cada era e realizando a liberação de cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Realizando essa liberação, esse êxodo espiritual, desde o dia de Pentecoste até aqui, onde os que escutam a pregação do Evangelho e escutam o ensinamento, a pregação da primeira vinda de Cristo e recebe como seu Salvador, ao escutarem que Ele morreu na cruz do Calvário por cada um de nós e nos limpou de todo pecado com seu sangue precioso, ao recebê-lo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, recebemos o Espírito de Cristo e assim nascemos de novo. E assim temos essa liberação em nosso interior. E para o último dia, obteremos também a liberação física, onde Ele nos libertará fisicamente, nos dando um corpo eterno e glorioso, e assim
nosso libertador, que é nosso amado Senhor Jesus Cristo, anjo do pacto, neste tempo final, estará no meio da sua igreja realizando essa liberação. Mas primeiro tem que concluir, ou seja, completar a liberação espiritual sobre todos os filhos e filhas de Deus que estarão vivendo neste tempo final. E quando terminar essa liberação espiritual, onde recebem a Cristo como seu Salvador e lavam seus pecados, o sangue de Cristo e recebem o Espírito de Cristo e são colocados na era correspondente ao último dia, depois que termina essa fase ou etapa espiritual, de liberação espiritual, depois efetuará a liberação física do corpo físico, onde os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos físicos eternos e glorificados, igual ao corpo de Jesus Cristo, e nós, os que vivemos, pois seremos transformados. E aí, terá se efetuado a liberação física também de todos os escolhidos de Deus que estarão vivendo no último dia e dos que viveram nas eras passadas. Porque nosso libertador, que é nosso amado Senhor Jesus Cristo, nos libertará fisicamente também neste tempo final. Porque Deus liberta o seu povo e seremos libertados pela palavra de Deus, pelo Verbo. E o Verbo virá neste tempo final. Como veio 2000 anos atrás em carne humana, naquele véu de carne chamado Jesus, para este tempo final, o anjo do pacto, que é o mesmo Jesus Cristo, em Espírito Santo virá, velado em carne humana e revelado através de carne humana, para realizar seu programa correspondente a este último dia e chamar e juntar todos os seus escolhidos e nos preparar para sermos transformados e raptados neste tempo final. Ele vem, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, em Espírito Santo. Ele virá manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro neste tempo final, para realizar a obra correspondente a este tempo final. Isso será a vinda do Verbo, a palavra encarnada em um homem neste tempo final. E se encontrarmos esse véu de carne, o anjo do Senhor Jesus Cristo, estaremos encontrando o instrumento no qual Jesus Cristo, em Espírito Santo, estará manifestado neste tempo final, para todos nós recebermos as bênçãos de Cristo, sermos chamados, sermos juntados e sermos preparados para sermos transformados neste tempo final, para, assim, por meio da palavra de Deus, o Verbo, manifestado em carne humana no último dia, obter essa bênção da liberação. E assim, todos seremos libertados pela palavra de Deus. Disto também, Deus falou ao povo hebreu neste ciclo divino que estabeleceu ao povo hebreu do ano do jubileu, o qual é tipo e figura do ciclo divino onde todos os crentes em Cristo que partiram serão ressuscitados e nós, os que vivemos, seremos transformados. Em Levítico capítulo 25, versículos 8 ao 13, Deus diz ao profeta Moisés e o profeta Moisés ao povo hebreu: contarás 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os 7 dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 do mês, fará soar fortemente a trombeta. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e cada um de vós retornará à sua possessão, e cada um de vós voltará à sua família. O 50º ano vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas
das vinhas não podadas, pois é jubileu. Santo será para vós o produto do campo comereis. Neste ano de jubileu tornareis cada um à sua possessão. Este ano do jubileu é o ciclo divino representado, o ciclo divino no qual Deus libertará fisicamente todos os seus filhos que vivem nessa terra neste tempo final e os que partiram no passado. Porque neste ciclo do ano do jubileu é que se soa ou se toca a trombeta do ano do jubileu. Essa é a mesma trombeta da qual Cristo falou em São Mateus capítulo 24 e versículo 31, quando disse: E enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão todos os seus escolhidos, desde um cabo do céu até o outro. E também São Paulo, nos falando da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, nos disse que seria tocada a trombeta de Deus. Vamos ler primeiro em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 ao 17, onde diz: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vejam que nos diz que Cristo, o Senhor, desce do céu com voz de aclamação, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora podemos ver aí essa grande voz de trombeta ou trombeta de Deus. Também, em 1 aos Coríntios, nos falou São Paulo no capítulo 15, versículo 49 ao 54, sobre a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, e disse: E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Por quê? Porque seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, que não se pode herdar o reino de Deus estando no corpo de carne. Temos que receber um novo corpo e não podemos obter a incorruptibilidade neste corpo, mas que se requer um novo corpo que seja incorruptível. Ou seja, que não se pode continuar vivendo neste corpo de carne que é mortal, corruptível e temporário. Não se pode continuar vivendo por toda a eternidade. Este corpo de carne tem um limite de tempo. Para alguns, são 10 anos, ou 1 ano, ou 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos, ou 50 anos, ou 60 anos, ou 70 anos, ou 80 anos. E algumas vezes passam dos 80 anos aos 90 anos, e alguns passam até 100 anos. E 105 ou 110 anos também, alguns chegam. Em nosso tempo, são muito poucos os que chegam a 100 anos, mas alguns chegam. Mas, contudo, e chegar a tão grande idade, vejam vocês, com tudo isso, tem que morrer esses corpos físicos, porque são mortais, corruptíveis e temporários. Não podem viver eternamente esses corpos
que nós temos de carne e sangue. Para viver eternamente, fisicamente em um corpo físico, se requer que seja um corpo imortal, incorruptível e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, isso é o que Cristo prometeu para todos os crentes nele. Assim que a pessoa, quando escuta a pregação do Evangelho e recebe a Cristo como seu Salvador, não é nenhum tonto. É a pessoa mais sábia que pode haver na Terra. Está garantindo sua vida eterna em um corpo eterno. E isso não é ser tonto. É ser uma pessoa preparada, uma pessoa inteligente, uma pessoa consciente de que a vida não é somente o que vivemos aqui neste corpo mortal. O grande da vida está no corpo eterno. Assim que algumas pessoas são tão miseráveis consigo mesmas que a sua alma não dão a oportunidade de viver eternamente, porque não recebem a Cristo como seu Salvador. São pessoas que até consigo mesmas são miseráveis. Não sei que outra palavra se possa usar, mas vejam vocês. Tem uma alma aí que deseja viver eternamente. E há somente uma forma de vida eterna. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o caminho. Aí está a vida eterna. É Jesus Cristo recebendo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo e assim, nascendo de novo e assim recebendo um corpo teofânico da sexta dimensão, igual ao corpo teofânico de Jesus Cristo. E depois, no último dia, no sétimo milênio, receberemos o corpo físico e eterno que Ele prometeu para todos nós. Agora, vejam vocês, a bênção tão grande que há em crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. A pessoa nasce de novo, nasce no reino de Deus. E assim obtém vida eterna. Ao receber a Cristo e nascer de novo, tem vida eterna. Cristo disse em São João capítulo 5, versículo 24, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. Quando a pessoa não recebeu a Cristo como seu Salvador, está em morte. Quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, a pessoa passou de morte à vida eterna. E recebeu vida eterna e, se morrer fisicamente, continua vivendo porque tem vida eterna. Continua vivendo no seu corpo teofânico que recebeu quando nasceu de novo e para o último dia receberá um corpo físico eterno porque ressuscitará em um corpo físico eterno e glorificado e continuará vivendo fisicamente também por toda a eternidade. E nós, pois, seremos transformados neste tempo final. 1 aos Coríntios, continuo lendo onde no versículo 51, continuo lendo onde diz: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados, ou seja, que todos vamos receber um novo corpo. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará. Que trombeta? A final trombeta. Essa é a mesma trombeta da qual Cristo disse: enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. E essa é a mesma trombeta que foi simbolizada, tipificada na trombeta do ano do jubileu que soava, se tocava no ano 50, no sétimo mês, no dia 10 do sétimo mês, que era o dia da expiação, onde se efetuava a expiação lá no templo para a reconciliação do povo hebreu com Deus. E agora,
diz que será tocada essa trombeta final. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois convém que isso que é corruptível, ou seja, nosso corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade, ou seja, seja vestido de imortalidade, seja transformado, então tenhamos um corpo eterno. E nós, vejam vocês, tendo o corpo eterno, já nunca mais ficaremos velhos, nunca mais morreremos, mas que continuaremos vivendo com Cristo por toda a eternidade. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí, vejam vocês, a morte desaparece para os filhos e filhas de Deus, porque já estaremos em um corpo eterno e glorificado igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A imagem é o corpo teofânico e a semelhança é o corpo físico, eterno e glorificado que Ele nos dará no último dia, ou seja, no sétimo milênio, o qual já começou se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. E se não, pois, somente faltam 2 anos e meio para começar o sétimo milênio, que é o último dia diante de Deus. Agora vejam vocês as grandes bênçãos que há para o último dia. A grande voz de trombeta soando e chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. A grande voz de trombeta do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação, assim como a grande trombeta do Evangelho da Graça gira ao redor da primeira vinda de Cristo, como o Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo. E escutando essa trombeta do Evangelho da Graça, escutamos a revelação da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo, e recebemos a liberação espiritual. Recebemos o novo nascimento e assim obtemos essa liberação e somos colocados em lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para o último dia, escutando a grande voz de trombeta, ou trombeta final do Evangelho do Reino, nos revelando o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, somos chamados, somos juntados e somos preparados para sermos transformados neste tempo final. E os mortos em Cristo, no paraíso, pois estão escutando a pregação do Evangelho do Reino neste tempo final, e estão escutando essa grande voz de trombeta, e vão se levantar, vão ressuscitar em corpos eternos no último dia, ou seja, no sétimo milênio. Agora, terá se atrasado a Deus o seu calendário? Eu penso que não. Eu creio que não. A Deus não se atrasa o seu calendário. A Deus não se atrasa seu programa. Portanto, já estamos no último dia diante de Deus, onde Deus tem que estar cumprindo suas promessas para o último dia, soando a trombeta final, a trombeta do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo e revelando o mistério da vinda do Filho do Homem, da vinda do Senhor, a segunda vinda de Cristo, revelando esse mistério aos escolhidos de Deus e chamando-os e juntando-os e preparando-os para serem transformados e raptados neste tempo final e serem levados à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, todas essas pessoas que
escutarão a voz de Cristo, a voz do anjo do pacto, tem seus nomes escritos no livro da vida. Uns o têm no livro da vida do Cordeiro, essa seção, que é a seção dos escolhidos, dos primogênitos de Deus, e outros têm seus nomes escritos na outra seção. Essas pessoas, para o tempo final, estarão recebendo as bênçãos de Deus e estarão vendo e recebendo o libertador, o qual virá a Sião, que é a igreja de Jesus Cristo, e depois de efetuar a liberação de todos os escolhidos de Deus, se revelará ao povo hebreu. E de Sião irá ao povo hebreu o libertador, que tirará de Jacó a impiedade, e o povo hebreu o receberá em sua segunda vinda. O povo hebreu está esperando o libertador, está esperando ao que os libertará. Portanto, está esperando o verbo, a palavra vindo no último dia para libertar o povo hebreu e colocar o povo hebreu à cabeça de todas as nações, restaurar o povo hebreu e restaurar o reino de Deus no meio do povo hebreu e restaurar assim o reino e trono de Davi, onde se sentará Cristo, o libertador, o Messias, no meio do povo hebreu como rei dos reis e Senhor dos senhores, e governará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Isso é o que fará o libertador, Jesus Cristo, nosso Salvador, no sétimo milênio, que é o último dia diante de Deus. E assim será libertado o povo hebreu, como também, antes da liberação do povo hebreu, se efetuará a liberação de todos os escolhidos de Deus da igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim seremos todos libertados pela palavra de Deus, ou seja, pelo verbo, a palavra, vindo no último dia. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês, dando testemunho da forma em que seremos todos libertados neste tempo final. Seremos libertados todos pelo mesmo que nos libertou espiritualmente e produziu em nós o novo nascimento e nos deu vida eterna. Esse mesmo libertador é quem nos libertará fisicamente neste tempo final, em sua vinda. E ele é o mesmo libertador que libertou o povo hebreu da escravidão no Egito. E é o mesmo que os libertará neste tempo final e os estabelecerá como a nação na qual estará o rei do planeta Terra completo, ou seja, Jesus Cristo como rei dos reis e Senhor dos senhores, como filho do homem e filho de Davi, para reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E agora, onde estão os que seriam libertados, os que serão libertados fisicamente também neste tempo final pela palavra de Deus? Pois aqui estamos um grupo, aqui nessa reunião e através do rádio e também em diferentes lugares da República Mexicana e nos diferentes lugares da América Latina e do Caribe, recebendo a palavra de Deus, a palavra do libertador, a palavra do nosso amado Senhor Jesus Cristo, para sermos preparados, para sermos transformados e levados à casa do nosso Pai Celestial neste tempo final, no último dia que é o sétimo milênio e também é chamado o dia do Senhor. Que as bênçãos do libertador, Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. E em breve Ele ressuscite os mortos em Cristo e nos transforme nós e
nos faça iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, fisicamente também com o corpo glorificado como de Jesus Cristo. E em breve nos leve à ceia das bodas do Cordeiro, ao céu, à casa do nosso Pai Celestial. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos, amados amigos, irmãos presentes e radiovintes. Deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para que dê endereços e telefones aos quais vocês poderão telefonar ou escrever para obterem conferências similares a estas impressas ou por vídeos ou por fitas cassete, para assim continuar obtendo maior conhecimento desta liberação que Deus realizará neste último dia, onde ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará neste tempo final. Essa bênção é para os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo, que lavaram os seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo, e neste tempo final escutam a voz de Cristo chamando-os e juntando-os neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino. Assim que temos o reverendo Miguel Bermudes Marim com telefones e endereços para vocês, amáveis radiovintes, para que escrevam ou telefonem para obterem maior conhecimento de todas essas coisas, para terem maior informação e receberem literatura completamente grátis, ou fitas cassetes, ou que lhes levem um vídeo gravado com alguma conferência similar a esta, para assim verem e escutarem a palavra de Deus que nos libertará neste tempo final. Que Deus os abençoe e os guarde. E passem todos boa noite conosco, o reverendo Miguel Bermudes Marim.